Graça e paz, amados. Hoje é terça-feira, acabamos de chegar do culto da manhã, das 5 da manhã, e o Senhor tem colocado a palavra em nossos lábios, em nosso coração, e eu quero partilhar essa palavra com a igreja do Senhor Jesus. A palavra de Deus em Apocalipse capítulo 3, no verso 14, Jesus escrevendo à igreja de Laodiceia, ele diz: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem deras fosses frio ou quente. Bom, quando nós lemos esse texto, de que frieza Jesus está falando e de que quentura Jesus está falando? Bom, é necessário a gente entender o contexto para a gente poder fazer uma análise, para que compreendamos melhor o que Jesus está dizendo. Porque Jesus não diz nada descontextualizado. Tudo que Jesus fala tem um contexto lógico, existe alguma coisa por trás, existe alguma situação por trás, e Jesus está falando dentro de um contexto. Então, Laodiceia era uma cidade riquíssima, era uma cidade imponente, era uma cidade poderosa. Para a gente ter uma noção melhor de quem era Laodiceia, basta a gente saber que quando acontecia alguma catástrofe natural, algum acontecimento assim climático, uma tempestade, um tufão, qualquer coisa acontecia com Laodiceia, os laodicenses não permitiam que viesse ajuda humanitária de fora da cidade. O quão imponentes eles eram. Laodiceia era conhecida pelas suas indústrias têxteis. Era uma cidade que tinha muitas indústrias que fabricavam tecidos de qualidade, roupas de qualidade. Também, Laodiceia também era conhecida também como sendo, na época, o maior centro oftalmológico do mundo. As pessoas que tinham problema na visão, nas vistas, nos olhos, elas corriam para Laodiceia, porque lá eles tinham desenvolvido uma espécie de um pó, e esse pó era colocado nos olhos das pessoas, as pessoas melhoravam a sua visão. Bom, apesar dessa imponência toda que a cidade de Laodiceia tinha, ela tinha uma deficiência. Ela não tinha água potável de qualidade. Então, Jesus olha para esse contexto e Laodiceia estava situada entre duas grandes cidades, a cidade de Colosso e a cidade de Hierápolis. A cidade de Colosso era conhecida como a cidade das águas geladas, porque ali passava correntes ali geladas ali naquelas águas ali de Colosso. Então as pessoas na Europa, no verão europeu, recorriam a Colosso para se refrescarem, do calor do verão. Do outro lado, a cidade de Hierápolis era conhecida como a cidade das águas termas, das fontes termas, das fontes quentes. Então, as pessoas afluíam ali, as pessoas com problemas reumáticos, doença nos ossos, corriam para Hierápolis para serem tratadas de suas doenças reumáticas. Bom, Jesus está olhando para esse contexto, e ele está contextualizando a fala dele, justamente olhando desse ponto de vista geográfico da cidade de Laodiceia, enfim, das coisas que estão à sua volta. Então Jesus está olhando. Então o que foi que fizeram os laodicenses? Eles construíram 2 aquedutos muito grandes. Um aqueduto vinha da cidade de Colosso, levando águas frias para a cidade de Laodiceia, e fizeram outro aqueduto na cidade de Hierápolis, levando águas quentes até a cidade
de Laodiceia. Eles podiam fazer isso porque era uma cidade rica, como o próprio Jesus deixa claro no texto. Eles eram ricos e eles construíram esses aquedutos. Só que o grande problema é que esses aquedutos eram muito distantes até chegar em Laodiceia. Então, quando as águas chegavam, que vinham de Colosso, e as águas que vinham de Herápolis, quando elas chegavam, elas desembocavam no mesmo lugar, e aí essas águas, elas eram insuportáveis de tomar, de beber, de dessedentar. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte: Jesus está falando da funcionalidade da igreja. É como se ele estivesse dizendo: oxalá, ou quisera Deus que vocês funcionassem como as águas de Colosso, como as águas geladas de Colosso, para refrigerar o coração das pessoas. Oxalá vocês fossem como as águas de Herápolis, as águas quentes de Herápolis, que cura as pessoas das suas doenças reumáticas. Mas você não é uma coisa nem outra. Veja que Jesus, ele está dizendo o seguinte: eu queria que vocês fossem ou uma coisa ou outra. Ele não está dizendo que ele não queria que a igreja fosse fria. Essa frieza não é a frieza espiritual. Não. Essa frieza era a frieza. Jesus está olhando para esse contexto da cidade de Colossos, e ele está dizendo: oxalá vocês forem frio como as águas de Colosso, para refrigerar as pessoas, para trazer paz ao coração delas, para levarem a palavra que cura, que liberta, que santifica, que purifica. Ou seja, vocês não são como as águas de Colossos. Era isso que Jesus estava dizendo. Também vocês não são como as águas de Herápolis, quentes, conhecida pelas suas termas quentes. Não, vocês não estão curando as pessoas. O que Jesus estava falando era da funcionalidade da igreja. A igreja, ela não estava funcionando. Tudo que Jesus deseja de uma igreja é que essa igreja funcione. Jesus deu dons à igreja de uma forma geral. Quando nós lemos 1 Coríntios capítulo 12, nós encontramos cerca dos dons espirituais. Jesus está adornando a igreja com dons espirituais. A Bíblia diz que ele distribuiu dons e ministérios. Paulo escreve em Efésios capítulo 4, versículo 11, a Bíblia diz: e uns deram para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Se bem que havia alguns teólogos que dizem que esse pastor é pastor mestre. E faz sentido, porque geralmente os pastores, eles são separados para pastorear, e ao pastorear eles têm a incumbência de ensinar, a incumbência de não só pastorearem, mas como ensinarem também ao rebanho de Deus, que está sob a sua responsabilidade. Ok? Bom, então Jesus está falando de uma igreja que não funciona. Laodiceia não funcionava, apesar de toda a sua imponência, de todo o dinheiro que tinham. Bom, parece-me que essa igreja é uma fotocópia da igreja dos dias atuais, da igreja contemporânea. Nós encontramos uma igreja imponente, uma igreja que é rica, porém uma igreja que não funciona. A igreja está fragmentada, parece que a igreja está toda fragmentada. O que nós vemos hoje é que realmente existem alguns pastores e algumas igrejas querendo realmente voltar ao projeto original da igreja, que é manifestar a glória de Deus através da sua palavra, da santidade, levando amor aos corações, levando paz aos corações, manifestando a salvação de Deus em Cristo Jesus na vida das pessoas. Nós vemos esse movimento acontecendo hoje no Brasil. Existem alguns movimentos hoje no Brasil, como a LPI, lutando pela igreja, missão na íntegra, trabalhos voltados justamente para trazer uma consciência
às pessoas de que, aos líderes principalmente, de que a igreja precisa acordar desse sono da indolência, dessa vida que a igreja está levando, só do me dá, eu vou porque vou receber a bênção, eu vou porque vou ganhar isso. Ou seja, existe uma igreja que está saindo desse mundo de barganha com Deus, esse mundo de troca com Deus, e há uma igreja que está entendendo, está começando a entender no Brasil que o Evangelho é doar-se, o Evangelho é se doar, o Evangelho é dar, o Evangelho é partilha, o Evangelho é partilhar. Então, Jesus, ele, mais embaixo no texto de Apocalipse 3, ele diz o seguinte: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém, mas é se alguém ouvir a minha voz. Veja que tem um se alguém. Imagine Jesus